Boa noite. Eu vim falar com vocês hoje sobre um assunto que tem a ver com a gente em todos os momentos, em todos os lugares. Não adianta a gente dizer que nunca passou por isso, porque passa. E se ainda vai passar em algumas vezes. Eu vim falar de obsessão. Hoje, falando em época, parece fim de ano, né? Parece que a gente tem que falar de coisas natalinas, enfim, mas tem a ver com a nossa presença de espírito, tem a ver com para que a gente possa curtir esses momentos bons em família e tudo mais, a gente precisa aprender a se conhecer. E um dos assuntos que mais mexe com a gente, que mais atrapalha a vida da gente, é a obsessão. Allan Kardec, na sua codificação, escreveu vários livros, né? Codificou vários livros, e um deles é o Livro dos Médiuns, né? É uma obra extremamente importante para que a gente entenda como a mediunidade funciona e os processos mediúnicos que ocorrem e as relações entre o mundo espiritual e astral com a gente aqui no mundo encarnado. Então ele tem um livro enorme, muito bacana de se ler, e lá no capítulo 23, desse item 237, ele explica que a obsessão é uma das maiores dificuldades que o Espiritismo enfrenta, para que ele possa crescer no mundo. A obsessão é uma ferramenta utilizada, enfim, para que se mantenha um sistema, uma ideia. O Espiritismo é inovação, o Espiritismo é limpeza, o Espiritismo é crescimento. E para esse impedimento, para que as coisas não mudem, para que o status quo permaneça, em tese o Espiritismo não deveria crescer. Então a gente que deseja que isso aconteça, luta contra todo e qualquer tipo de opressão, e uma delas é a obsessão, né? Não há quem possa, como eu disse no começo, dizer que nunca foi obsediado, ou até que nunca obsediou ninguém, né? A gente não tem como fugir da obsessão, é uma relação entre pessoas encarnadas, entre pessoas encarnado com encarnado, encarnado com desencarnado, e parece bobagem, mas desencarnado com encarnado. Às vezes é a gente aqui que está preso numa necessidade de ter uma outra pessoa que já partiu presente. E é a gente aqui encarnado que obsedia a pessoa que está do outro lado. É uma possibilidade também, né? E uma coisa que se coloca, o Kardec coloca naquela linguagem daquele tempo, dizendo que as obsessões são são feitas pelos espíritos inferiores, né? Mas o que é um espírito inferior? Não é uma questão de dizer que aquela pessoa é feita de um material diferente. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando que essa pessoa não tem conhecimento. Essa escala, eu queria tirar um pouco dessa ideia de superioridade, inferioridade, espíritos mais baixos ou mais altos. Isso não é isso que se trata. Se trata do lugar em que eles estão, se trata da qualidade de conhecimento que essa pessoa possui. Então, o que ele chama de espíritos inferiores, eu prefiro chamar de espíritos que não conhecem as coisas. Que não digo nem ignorância por ignorar, mas que têm pouco conhecimento, que não olham para si mesmos, principalmente não se conhecem, né? E são essas pessoas, encarnadas ou não, que acabam prejudicando as outras pessoas aos quais elas atacam, aos quais elas se aproximam, né? E aí, o que acontece? O que faz esse movimento? É o grau das más tendências que essas pessoas têm, mas não porque isso seja da natureza do ser humano. É por causa das ferramentas que ela possui e os movimentos que elas fazem em função daquilo que elas sabem fazer, né? Essa inferioridade, na verdade, ela é simplesmente o tamanho da mochila que você carrega, né? Então, se você tem uma boa mochila, com bastante conhecimento sobre si, entende dos seus limites, do limite das pessoas, entende de ética, e a palavra inferior ou superior acaba desencaixando desse tipo de ideia que a gente está avaliando aqui, né? O Kardec define a obsessão lá no item 237, capítulo 23 deste livro, dos Médiuns, que acho que é a terceira obra dele, como o domínio que alguns espíritos têm sobre outros, né? É um controle forte. Lá no item 238 ele fala sobre a tenacidade do espírito do qual não se consegue desembaraçar. É o quanto essa pessoa gruda em você. É o quanto essa pessoa influencia você. Essa tenacidade, essa força,
ela vem dessa potência de ação que essa pessoa tem. E aí ele define a obsessão em três categorias. Como se fosse uma coisa, como se fosse um videogame, seria o modo fácil, o modo médio e o modo hard play, né? O modo mais pesado. Ele divide e tudo isso em função do nível de constrangimento que essa pessoa exerce sobre aquele que está sendo obsediado. A gente tem três etapas: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E aí ele explica que na obsessão simples, ele vai falar sempre de espírito, tá? Mas eu queria que a gente continuasse tendo em mente que isso pode ser entre encarnado e encarnado também. Então, entenda espírito como qualquer um de nós aqui e como qualquer pessoa desencarnada. Um espírito impõe a sua vontade sobre o outro. Na obsessão simples, essa pessoa vem, ela se intromete, ela atrapalha, ela confunde, ela não deixa você se comunicar com outras pessoas, você está lá, por exemplo, numa mesa mediúnica e está lá evocando um espírito. Essa pessoa vem e entra no lugar daquela pessoa que você chamou, fingindo ser aquele parente, ou seja lá o que for. Por exemplo, né? É uma obsessão mais leve, mais simples. Por quê? Por que ela é simples, né? Apesar dela ter uma abrangência razoável, da gente ter essa questão de estar submetido, ou se coloca na posição de submissão a isso, o que acontece é que o médium, entenda médium como qualquer um de nós, a pessoa que está sendo obsediada, ela tem ciência, ela tem uma certa noção, ela desconfia que aquilo ali que está acontecendo não é uma coisa meio mentirosa, ela entende que existe uma obsessão. Pensa aí, por exemplo, para ficar mais fácil, pensa no caso de encarnado com encarnado. Pega alguém que perturba, lembra? Não muito tempo, porque isso é chato, mas um vizinho, alguém que perturba você o tempo inteiro. Essa pessoa, você percebe que ela tem uma intenção, que ela tem uma maledicência, que ela tem uma coisa de querer apagar a tua luz, né? E aí ela tem uma condição ou uma premissa de que ela pode dar um empurrão nessa pessoa. Ela pode cancelar essa obsessão. Ela pode reagir contra isso, né? Se ele for uma pessoa vigilante, se ele tiver na predisposição de cura, de autocura, entendimento, é uma obsessão mais fácil de você mesmo resolver no sentido de tomar posse da situação e empurrar essa coisa para fora. Eu não estou te retirando aí a ajuda, por exemplo, do centro espírita, eu vou chegar nisso. Mas existe ainda, é um caso menos grave. A pessoa consegue perceber, ela tem ciência, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Que seja procurar ajuda. Procurar ajuda, por exemplo, num atendimento fraterno, fazer uma prece, ler um livro, procurar uma palestra, fazer alguma coisa por si. Ela é um momento desagradável, mas ainda não há um controle sobre essa pessoa que exerce força sobre aquele que está sendo desejado. Não há um controle. Já é um pouco diferente no caso da fascinação. Na fascinação, essa coisa ganha potência. O médium, vamos chamar de médium, que é a pessoa desejada, o médium, ele entra na história, na ilusão que é criada por aquela outra pessoa. Por aquele, vamos dizer então, vamos falar dos espíritos. Por aquele grupo de espíritos. Por exemplo, no caso da figura, tem um grupo de espíritos ali que exalta a vaidade, no caso dessa pessoa, a vaidade dessa pessoa como se ele fosse alguém muito, muito inteligente, muito poderoso, que fosse alguém importante. E ele entra nessa conversa. Ele topa a brincadeira. E aí ele cai e vive num mundo de ilusão, que é a fascinação. É uma ilusão na qual ele se entrega e ele se combina naquela ilusão. Eu estou dando um exemplo colorido, mas de uma pessoa que se coloca num palco, por exemplo, mas é só para vocês terem uma ideia de como isso funciona. O médium fascinado, ele acredita naquilo que está acontecendo. Ele acredita naquela situação. Ele acredita que, por exemplo, ele recebeu o espírito de Napoleão Bonaparte, porque ele é um grande, por exemplo, né, nesse cenário, um grande médium. Então ele acredita naquilo, mas pode não ser Napoleão Bonaparte. Se ele é bom, se é ruim, não é o caso, mas assim, ele pode acreditar num cenário. E como é que ele é pego nessa coisa? Pela vaidade.
né? Ele acaba tendo essa predisposição psíquica que vai abrir espaço para uma fascinação, para entrar, embarcar na conversa e curtir o momento de ser uma pessoa, por exemplo, neste exemplo, uma pessoa de fama ou de posse, né? de aparecer para a sociedade, vamos imaginar, né? As características principais da fascinação é que o médium, de novo, ele acredita nessa ilusão a qual ele é imposto, que ele recebe, que ele concorda. E ele acredita nas verdades que ele vê como coerentes. Ele acredita naquilo que está sendo dito, né? Ele recebe assédio de espíritos ardilosos, ou seja, para você fazer uma obsessão em alguém, mudando de lado, você tem que ser inteligente. Então, o espírito obsessor ele sempre é uma pessoa que tem um ardil, que tem uma capacidade de raciocínio razoável, que vai saber fazer com que você entre no jogo dele, né? Mas ao mesmo tempo, eles não têm um cabedal, um conteúdo filosófico daquilo que está sendo dito. Eles sempre vão dizer coisas que, teoricamente, não são positivas para as pessoas. A mensagem passada não é positiva, geralmente. Né? Uma pessoa que é exaltada demais, e ao seu ego é insuflado, é acima de todos os outros, isso não é uma coisa bacana. Então essas pessoas que, apesar de terem um mecanismo intelectual razoável de controle, elas também têm uma baixa qualidade de conhecimento, é isso que eu estou querendo dizer. Né? É sempre no sentido de usar uma pessoa para fazer um serviço para eles. Né? Por exemplo, no caso espiritual, o que faz, né? Eu vou chegar nisso mais para frente, mas qual é o ganho? Né? Existem ganhos por detrás. Por que eu faço isso com o outro? Porque eu ganho alguma coisa. Eles ganham a capacidade de usufruir, por exemplo, do ectoplasma da pessoa. Eles ganham a capacidade de sentir a experiência da pessoa. É um comércio. Né? E aí, esse comércio ele vai ficando cada vez mais pesado conforme o nível que o obsediado acaba se entregando a isso. A terceira colocação do Kardec é a subjugação. Lembra, lá no começo, você sabe que é alguma coisa errada, você ainda consegue reagir, você ainda consegue pedir ajuda. Na fascinação, você embarca na história. E depois, chega-se na subjugação, em que essa pessoa toma conta de você 100%. Do ponto de vista moral, ela acaba fazendo você dizer e pensar e tomar ações que você não tomaria, se estivesse dentro de si mesmo. E do ponto até de vista físico. Mexendo partes do seu corpo, tomando posse do seu corpo, né, que eles chamam de equação física. Né? É como se fosse a fascinação ainda, só que ainda mais forte. No fim, é tudo igual. O que muda é a intensidade. E essa intensidade é a função do quanto a gente permite que isso aconteça. Antes de eu chegar nessa parte de como as coisas funcionam, a gente tem que lembrar sempre que toda comunicação dada por um médium obsediado deve ser colocada de origem suspeita, não merece confiança. Entenda médium como aquele que tem a consciência e a inconsciência. O médium, o que é mediunidade? Mediunidade é magnetismo e sintonia. É como um rádio antigo. Vamos pensar no rádio antigo. Você tem o equipamento, que é o seu, vamos chamar na categoria magnetismo, né? Você tem o equipamento, onde passa corrente elétrica, seu corpo é um corpo elétrico, né? A gente tem reações químicas que passa corrente elétrica, se passa corrente elétrica tem magnetismo, portanto somos máquinas eletromagnéticas, certo? Esse é o rádio. Mas para o rádio funcionar, eu tenho que sintonizar. E é nessa sintonia que você pode ou não ser obsediado. Então, quando uma mensagem de uma pessoa obsediada aparece, a gente tem que levar em consideração o conteúdo dessa mensagem. Eu estou falando mais uma vez, né? Como é que a gente descobre que aquilo ali, que aquela pessoa, seja ela em qualquer lugar, ou seja alguém que te dá um conselho errado, ou seja alguém que quer apagar a tua luz, ou seja alguém encarnado ou não importa, como é que você descobre que essa pessoa está obsediada ou não? Tem más intenções ou não? Pelo conteúdo daquilo que ela está trazendo para você. Pelo quão ético
ético isso que ela está fazendo? É. Né? Quando ela fala com você, o que você sente? Você sente quando ela te diz alguma coisa, te passa uma mensagem, você sente uma abertura do seu chakra cardíaco, você sente um encaixe, uma felicidade? Então a mensagem é boa. Mas se você sente um aperto no peito, uma coisa que dói, aquilo não pode, aquele bem teórico que está sendo feito para você está gerando um mal. Então se o bem só pode gerar um bem que gera mal não é bem. Então aquilo que oprime, né, não pode ser uma mensagem positiva. Por exemplo, você está, sei lá, está dentro de um ônibus, alguém vem lá e te fala alguma coisa, ou não importa se é um centro espírita ou não. Se aquilo te oprime, te coloca numa situação de adequação, te coloca numa situação de aceitação, de resignação, mas aquilo faz com que você se encaixe, se adeque, isso não é uma boa mensagem. Então a gente tem que levar em consideração o que está sendo dito. E aí existe a chance daquela pessoa que está falando para você estar sendo obsediada ou não, ou você estar sendo obsediado por algum pensamento ou por alguma coisa que te oprima também. Tá? Bom, como é que a gente combate a obsessão? Né? Para a gente poder combater, a gente tem que entender do que se trata, a gente tem que entender como funciona, a gente entender como quais são os motivos, né? O que move um obsessor. Né? Eles começam, o Kardec elenca algumas coisas, né? A vingança, o simples desejo de fazer o mal, a inveja, a covardia, o orgulho, o isolamento do médium. Eles fazem com que a pessoa acabe ficando isolada e não tenha mais contato com outras pessoas que possam explicar para ela, ou questionar, ou fazer ela pensar a respeito do assunto, né? Para que ela tome conhecimento, tome consciência daquilo que pode estar acontecendo com ela, né? E isso tem a ver, de novo, com a questão da sintonia que eu expliquei, né? Ele chama de imperfeições morais do obsidiado. Aí a gente pode dizer o desconhecimento de si mesmo do obsidiado. Né? A imperfeição moral nada mais é do que aquilo que a gente faz no fim e ao cabo contra a gente mesmo. Né? Se eu desejo o mal a alguém, ou se eu faço alguma coisa que prejudica alguém, eu também estou me anulando. É aquela história, né, de quando eu abaixo para pegar a lama e jogar no outro, a primeira pessoa que se suja sou eu. Né? Então, se eu me contamino com isso, eu tenho que levar em consideração o quanto eu me conheço ou não. Se eu vou me deixar sujar, ou se eu vou realmente fazer o movimento de abaixar e pegar essa lama para jogar na pessoa. Não compensa. Então, assim, são pessoas problemáticas, encarnadas ou não, que querem, em resumo, né, para ficar mais claro, apagar a luz de quem consegue fazer alguma coisa. Isso é muito complicado para se lidar, sem trazer em nós o nosso lado sombra também, porque a pessoa vem, faz uma coisa e fica com raiva, né? E aí você acaba gerando outros desejos, entra numa roda de vingança e gera-se essas questões de obsessão, e aí a gente já entra na questão das encarnações, enfim, especialmente no primeiro item, né? O desejo de fazer o mal por vingança, ou qualquer outra coisa do gênero. A partir do momento que a gente entende como é que a obsessão acontece, né, os mecanismos, os motivos pelos quais uma pessoa obsedia a outra, a gente precisa descobrir como é que vai fazer para evitar que isso aconteça. A primeira coisa, quando a gente se percebe obsediado, é assumir e entender, ter a modéstia de dizer, putz, eu acho que eu estou sofrendo obsessão. E aí a gente vai ver mais para o final como é que a gente percebe isso no corpo. Tá? E qual é a única saída? Eu vou repetir isso várias vezes. Qual é a única saída para eliminar esse tipo de ataque? É colocar limites, é estabelecer limites, é conhecer os seus limites, é tomar a posse de você mesmo, é não deixar que ninguém entre e tome conta da sua casa, e tome conta daquilo que você é. Né? Outra forma de... E pedir ajuda. E como se pede ajuda? A gente pode fazer uma prece, a gente pode interromper essas comunicações que aparecem, por exemplo, se você está lá psicografando, vamos imaginar, né? Kardec já vem mais para o ambiente de mesa mediúnica, mas assim, se você está lá psicografando e aquela mensagem não é positiva, corta. Né? Não deixa a pessoa se colocar ali, corta aquilo ali, não deixa acontecer. Né? Essa aceitação de auxílio,
Quer seja por prece, quer procurar um centro espírita, por exemplo, procurar ajuda, um atendimento fraterno, procurar entender o que está acontecendo, buscar conhecimento, procurar alguém que explique, procurar uma palestra, procurar um livro. Vai ler Kardec, né? Que é um baita remédio para todo mundo. E, em especial, todos esses movimentos, mesmo quando a gente não tem conhecimento, favorece com que a ação fluídica dessa outra pessoa sobre o nosso magnetismo seja reduzida. Como é que a coisa funciona? A gente tem um perispírito, né? O Kardec chama o somatório de todos os nossos corpos sutis de perispírito. Então, para ficar mais simples, eu vou dizer o seguinte: nós temos o nosso perispírito e o obsessor tem o dele. O que acontece? Alguma coisa acontece que faz com que um interpenetre no outro. Certo? A gente chega lá. Essas decisões que a gente toma e opta por si mesmo faz com que essa ligação comece a se deslanchar e esse afastamento ocorra, né? Tudo é magnetismo e aí fica fácil da gente entender, tá? Como é que funciona? Aí eu vou contar para vocês uma coisa. Como é que funciona no corpo? Como é que a gente sabe no corpo que tem alguma coisa errada? Primeiro você está lá, você está sentado vendo televisão, de repente, do nada, você fica bravo, nervoso, começa a chorar, uma emoção que, teoricamente, não é sua. Aí você fala, pera, por que eu estou chorando, por exemplo? Ou por que eu estou me sentindo assim? Isso provavelmente é de alguém que está por perto, certo? Do ponto de vista da anatomia sutil, você pode se perguntar, pera, deixa eu ver se é isso mesmo, tá? É um exercício. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? A gente percebe no corpo quando existe a ação magnética de um outro espírito sobre a gente. Então vamos falar de desencarnado para encarnado, né? A primeira coisa que a gente sente é um peso na nuca aqui atrás. Peso nessa região, dor no pescoço, dor nas costas, essa coisa aqui sentada. Por quê? Aqui atrás da nuca da gente, aqui, tem um local que a gente conhece como boca de Deus. A boca de Deus é onde sai o cordão de prata que nos liga ao corpo físico. A gente sabe que quando a gente dorme, a gente sai do corpo, vai passear por aí e volta para o corpo como? Pelo cordão de prata. Ele te deixa ligado aqui. O corpo não morre porque você ainda está com a extensão, o cabo aqui ligado e você está por aí passeando, né? Esse lugar tem uma capacidade magnética elétrica e uma energia muito alta. Então, é o primeiro lugar que é atacado, né? Tem dois lugares, pelo menos que se diz por aí, que o obsessor gosta muito. Um deles é batente de porta. Lugar que o obsessor gosta é batente de porta e nunca das pessoas, né? A partir do momento que aqui atrás se fecha, a gente começa a sentir, e aí quem tiver um pouco mais de percepção acaba notando, que o coronário, o chakra coronário, que nos liga ao resto do universo, também se fecha. É como se fosse um chapéu. E aí você começa a prestar atenção, você começa a sentir tipo um capacete que te oprime. Eu falo como quem já viveu isso. É uma percepção bioenergética que a gente tem, percebe, se você prestar atenção e tiver o conhecimento para fazer, você percebe na sua cabeça como se fosse um grande capacete, prensando a sua cabeça. Um capacete, imagine você um capacete de motociclista com um número menor. É assim, dói. Se você prestar atenção e jogar, de novo, né, jogar a sua atenção para a área sutil do seu corpo, você percebe isso no corpo. Esse peso na cabeça já trancou, você não tem mais acesso. O mentor não fala mais com você, nada de bom chega em você, porque você está trancado. Você está preso aqui dentro, né? O coronário fechando, você começa a perder força no cardíaco. O cardíaco é esse chakra, para quem não sei se todo mundo conhece, mas a gente tem um sistema de chakras aqui, o cardíaco é o chakra do coração, que é o lugar, segundo algumas culturas, em que o espírito vive. É onde a gente fica. O espírito desce pela cabeça, os hindus dizem, né? O espírito desce pela cabeça e senta no centro do peito. Então a gente fica aqui dentro. E você lá, sem contato com nada, né? Sem contato com o universo, sem contato consigo mesmo, o que acontece? A gente se encolhe por dentro, de alguma forma, e se afasta. O chakra cardíaco fecha. O chakra cardíaco fechando, a gente percebe, e aí eu digo mais, a gente percebe mais o capacete, tá? Mas eu vou contar o mecanismo. O chakra cardíaco fechando, ataca uma coisa que a gente conhece na alquimia como serpentes lunar.
Os 7 chakras principais. Perdão. Os 7 chakras principais, tá? São divididos 3 a 3 pela alquimia, como serpente lunar e serpente solar. Então, alternadamente, meu Deus do céu, muita calma nessa hora, é muito importante. Tá? Alternadamente, você tem o chakra básico, o umbilical e o laríngeo, como a serpente solar, sol, o lado masculino, serpente do pai, o lado para onde eu vou pro mundo, certo? E aí, a gente está falando do chakra cardíaco, que está na serpente lunar, a serpente do eu comigo. Lá é a serpente do eu com o outro, essa é a serpente do eu comigo. A serpente do eu comigo, que tem a ver com o cardíaco, está ligada ao chakra sacro da criatividade e também o chakra frontal da intuição. Então repara, a gente corta o mecanismo, a ligação que a gente tem com o espiritual. Cortou. Minha alma, eu comigo, eu me encolho. A minha criatividade vai embora. E eu não tenho mais intuição. Certo? Não tenho mais a intuição. Então tudo que é introspectivo não funciona mais. Então eu tenho uma parte do meu corpo que funciona a menor. Mas o corpo continua trabalhando. O que vai acontecer com a outra serpente? Vai ter que trabalhar dobrado. Então o que acontece? Aí a gente tem o outro lado, né? A gente tem uma exacerbação do básico, e aí ele já está com raiva, vai ficar com vontade de fazer as coisas, não pode, vai ter um problema de estômago no umbilical, e aí entra lá, conversa, fecha o umbigo para entrar nos lugares, enfim. Mas realmente você não consegue mais digerir. Esses chakras que estavam trabalhando normalmente, eles começam a trabalhar em excesso, e a garganta também. O que eu estou querendo contar é que o corpo perde o equilíbrio. Ele sai da famosa homeostase. Né? O negócio é tão sério que ele vem de uma coisa de fora que prejudica o funcionamento do seu corpo físico. Né? E isso precisa ser combatido. Né? Como é que, e o que está por detrás? De novo, isso aqui tem a ver com o rádio. Vamos falar da sintonia. E aí a gente volta a falar de individualidade e fecha de novo a obsessão. O que comanda o corpo, na verdade, não é exatamente a genética, o DNA, as reações químicas, os equilíbrios químicos. O que comanda o corpo é a cabeça da gente. É a psique que comanda o corpo. Se você tem uma crença limitante que ganha vida e que também é uma forma de obsessão, é uma auto-obsessão, uma ideia fixa que se tem que me prejudica, que trava o estabelecimento e o andamento, o funcionamento do meu espírito aqui, o exercício de ser si mesmo, eu estou me autodesejando. Então eu tenho uma ideia fixa que pode ser alimentada por um obsessor, tá legal? Que ela pode se aproveitar desse gancho aqui e fazer com que isso cresça de tal modo que isso vá descendo pela sutileza dos corpos até chegar no corpo físico e me causar um sintoma físico. Tá? Essa é a questão da psicossomática. A psique é a grande chave. A forma como a gente pensa é que traz a obsessão. No fim, é isso que eu quero contar. Né? Você tem a tua essência, quem você é. E aí você tem a máscara social. E aí você tem a sua essência e a máscara social. Certo? Se você consegue, no mundo, se expressar da forma que você é, você concorda? Tem espaço aqui, como na figura ali que existe. Quanto mais distante de si mesmo, quanto mais distante daquilo que você acredita, quanto mais adequado ao mundo, quanto mais adequado às regras, desde que isso te avilte, tá? Quanto mais você se anular para se adequar à expectativa dos outros, mais distante de si mesmo você está. Voltamos a essa conversa do chakra cardíaco, que eu falei, que se encolhe e aquilo vai apagando a luz do seu corpo, né? Vai te trazendo sintomas físicos. Abrir um espaço aqui no meio. Aqui esse espaço em tese está vazio. Mas na natureza não existe vazio. Quem que senta aqui? A obsessão. Quer seja de um desencarnado para encarnado, de um encarnado para desencarnado, de encarnado com o outro, dos miasmas, das formas de pensamento, que fazem com que este buraco seja preenchido por uma coisa que não é você. E é aí
que a gente abre espaço para que esse sistema, em última análise, colocando como eu disse no começo, a gente não consegue fazer o espiritismo crescer porque a gente tem que mudar. Para que o mundo melhore, não dá mais para esperar que o que venha de fora resolva os nossos problemas. Não dá mais, acabou esse tempo. Agora precisa juntar a essência àquilo que a gente se apresenta. A máscara social, em astrologia, seu signo está ascendente. Você tem que trabalhar em uníssono. Você tem que trabalhar em conjunto. Ser você mesmo. Senão você abre espaço para invasão. E nada fica vazio. A natureza não permite que isso aconteça. Tem eu acho que é a parábola dos talentos, se eu não me engano, né? Em que, lá em Mateus 25, 29, eles dizem assim, eu acho isso brilhante, assim. Pois a todos que têm, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas aos que não têm, até o que têm lhes será tirado. Peraí, vamos lá. Quer dizer que se eu tenho um monte, mais eu vou ganhar. E se eu não tiver nada, aí eu estou na roça, porque vão tirar o pouco que eu tenho. Como é que a gente traduz isso do ponto de vista da psique, né? Eu traduzo uma frase mais simples. Eu costumo dizer que quanto mais você for, mais você será. Quanto mais si mesmo você for, mais daquilo que é seu vem para você. Então você ganha. De novo, né? Aquele que tem, mais será, mais lhe será dado. Quanto menos você conseguir expressar a sua essência, quanto menos você conseguir se colocar enquanto uma pessoa, na sua pureza de pessoa, menos você vai ter. Tudo que é teu vai fechar, teu caminho vai fechar, como a gente costuma dizer. O caminho se abre ou o caminho se fecha em função daquilo que eu acredito, em função daquilo que eu exerço em relação à minha pessoa. Isso é espiritismo. Isso é Kardec. Kardec ensina e conta pra gente como as coisas funcionam e traz toda essa informação maravilhosa pra gente, para mostrar que existe toda uma espiritualidade ao nosso redor que nos ajuda a ser nós mesmos. E aí, enquanto a gente oferecer resistência, a gente está abrindo espaço para invasão, seja ela de barata, que é um sinal de invasão, seja ela de um obsessor até o nível da subjugação. Para que haja uma conexão magnética, tá, entre a gente e um obsessor, é preciso, porque tudo é magnético, tá? Então, assim, o segredo de Tostines é o seguinte: a gente tem que pensar e concordar com esse obsessor. No ponto, inconscientemente, é isso que acontece. O cara vem ali e diz para você assim: olha, você tem medo, então eu vou abusar do seu medo. Você tem medo, e aí quando a gente aprofunda, pode ser o seguinte: você tem medo porque na verdade você não valoriza quem você é. Então quanto mais eu insuflar medo em você, menos você vai se valorizar e mais eu vou poder sugar você. Mais ectoplasma seu eu vou poder pegar. Mais o chocolate que você come, eu vou usufruir. Né? É um jogo. Quanto mais a gente toma... Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para dentro e entender por que, por exemplo, este medo existe. E aí, se você afunda e descobre, porque eu não me acho grande coisa, é trocar essa ideia de que você não é grande coisa. E aí esse gancho que está aqui em você, que permite... Agora eu posso... Já acabou? Que permite que o obsessor grude em você. Não adianta tirar só o obsessor. Não é que não adianta, ajuda, óbvio. Mas assim, não é só isso o trabalho. O trabalho é cortar o gancho fora. Para que não haja espaço para que uma entidade, ou seja lá o que for, uma ideia, uma outra pessoa usufrua de você. É essa concordância do negativo que precisa ser cortada. A gente precisa entender qual é o nosso verdadeiro valor. A gente, no fim, está falando de valor, e valor não é financeiro, é o valor da sua própria essência, que é isso que, no fim de tudo, o Espiritismo prega. Seja você mesmo. É fácil? Não, porque a gente vive em um lugar em que todo dia a gente tem que escutar coisas que deixam a gente para baixo. Ou de alguém, ou uma ideia, ou uma lei, ou um formato social, sei lá. Mas a gente sempre está escutando o contrário. Então fazer esse movimento de autocura
é ajudar, sim, não só nós mesmos, como também a coletividade que a gente vive e trazer a espiritualidade mais perto, mais para perto. De novo, consciente, a gente aqui, e inconsciente. Inconsciente não é só o psíquico coletivo. O inconsciente é esse povo todo que está aqui que a gente não está vendo, pelo menos eu não vejo ainda, pelo menos. Mas assim, é juntar tudo isso. É tudo que a gente acha que não existe. A mediunidade é o quê? A mediunidade é um mecanismo que faz com que o inconsciente se aproxime do consciente. São ferramentas. E é legal a gente usar o martelo para bater o prego, a chave de fenda para colocar o parafuso. E não o contrário. Usar a nossa mediunidade para o nosso crescimento, para o crescimento da coletividade e para o crescimento global e universal, e sabe-se lá o tamanho, que palavra eu uso disso, né? Geral, global. Isso é espiritismo. Obsessão é invasão, invasão é permissão, permissão é a gente não estar olhando para a gente não está tomando posse. Não, assim, além dos obsessores, tem aqueles que são brincalhões, nem são obsessores. Pois é, tem também. Eu já contei isso aqui uma vez, né? Uma época tempo atrás eu tive um problema sério de visão, né? E o médico falou assim para mim, olha, você, no grau que você está no abismo, você pode dormir enxergando e acordar cego. Aí eu passei quase a não dormir, quase que eu entrei em depressão. Fiquei com medo aquele medo constante o tempo todo na cabeça, que vou ficar cego, sabe? Fiquei no desespero. E aquilo era uma coisa que não saía da cabeça, eu não conseguia me libertar daquilo. Aí eu fui no trabalho espiritual uma vez, e aí incorporou lá uma entidade, e a pessoa lá falou para mim, agora conversa com ele. Aí eu comecei, por quê? Tem alguma coisa contra mim, fiz só alguma coisa com vocês no passado, me desculpa, né? E ele falou, não nada contra você não. Mas acontece que você entrou nessa frequência, nesse medo de ficar cego, né? Você abriu, nós estamos brincando com você. Pois é, não deixa de ser E se você não sair dessa frequência, você vai ficar cego mesmo, você está com medo. E quando você sair daí, para nós não tem mais graça brincar com você. E aí, então aí se eu mudei a frequência, sair daquela coisa, acabou aquela ideia. Sim. Né? É uma obsessão também, pode acontecer isso, pode você colocou, é bem isso, então é que se a gente não está meio vigilante nos pensamentos, e é tudo frequência mesmo, né? Tudo se está nessa frequência, vai atingir aqui, quem está aqui vai ter essa relação com esse mundo, né? Mas aqui é frequencial. Exatamente. E girar o botão do rádio, sair trocar, rapaz, isso é tão difícil. Gente, como isso é complicado. Isso é muito difícil, não é do dia para a noite, isso requer exercício, requer esforço, empenho, não dá para ter, requer fé. No final, tudo é fé. E essa fé é que vai ter que te dar a força de trocar essa frequência. Porque no fim o botão é leve, vocês lembram disso, né? Pelo menos no tempo do rádio. Aquele botão é leve, mas rapaz. Porque você tem que mudar por dentro e acreditar que você é capaz de girar aquele botão. E é o mudar por dentro, é a decisão de girar o botão que é difícil de ser tomada. É sobre isso que eu estou falando. É uma decisão, é uma questão de fé interna, né? Que é o que você fez, na verdade, né? Você diz, não, peraí, então se é só isso, só isso você me entende bem, né? Se é só isso, que é só sair dessa frequência, você foi lá, lutou, saiu e resolveu. E na verdade, eles também me deram um toque. Sai daí, cara. Exatamente. Deixa de ser mole, de ser covarde, encara a situação. Então, sai desse nível de humilhação. Né? Exatamente. E é duro, viu? É duro. E a gente tem que fazer isso toda hora, todo dia, porque quando acaba uma conversa, vem outra, e acaba uma conversa, e quando a gente tiver gancho espalhado no corpo para ganhar problema, os problemas vão vir. E é para isso que a gente está encarnado, que é para arrancar os ganchos que atrapalham a gente.
E aquela coisa que você colocou ali daquele que tem, mas tem, né? Isso aí é bem naquele sentido que você colocou, que é quanto mais dentro, mais fora. Isso. Em todos os sentidos. Né? Se eu estou dentro do meu, se eu estou dentro da minha essência, mas eu expando isso e recebo nada do universo. Exatamente. Porque aí você anda junto com o universo e não na contramão do universo, né? Tudo fica mais fácil ou menos difícil dependendo do que a gente vive. Mas tudo tem jeito. Tudo tem jeito. E como é que faz? Proteger? Com fé e equilíbrio em todas as direções. Gente, obrigada.